a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Empresa Brasil de Comunicação dão início à cerimônia de inauguração das transmissões da rádio UFRJ-FM. Saudamos todas as pessoas presentes no Salão Nobre do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e aquelas que nos acompanham por meio da rádio UFRJ-FM e da rádio MEC-AM e também pelos canais do YouTube da UFRJ e da Empresa Brasil de Comunicações. Fruto da parceria entre a maior universidade federal do país e a Empresa Pública de Comunicação, a Rádio UFRJ-FM contribuirá para o fortalecimento da Rede Nacional de Comunicação Pública, RNPC, com programação voltada à divulgação científica, tecnológica e de inovação, além da promoção da diversidade, da representatividade e da valorização das expressões culturais. A emissora foi desenvolvida pelo Núcleo de Rádio e TV, órgão vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. O Núcleo de Rádio e TV articula atividades de ensino, pesquisa e extensão e reúne mais de 150 estudantes de diferentes áreas na produção de conteúdo jornalístico, curadoria musical e mídias sociais. Nesta fase inicial, a Rádio UFRJ-FM transmitirá 4 horas diárias da programação da Rádio MEC-AM, emissora pioneira dedicada à educação e à cultura no ar desde 1923. Anunciamos a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, que preside esta cerimônia de inauguração. Para compor a mesa de honra dessa solenidade, convidamos o conselheiro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, senhor Otávio Pieranti. Convidamos a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Cristine Ruta. E convidamos o diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação, senhor Tiago Regoto. Nesse momento, convidamos todas as pessoas aqui presentes a acompanharem respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Registramos e agradecemos a presença do pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ, professor João Torres de Melo Neto, do pró-reitor de Políticas Estudantis da UFRJ, professor Eduardo Mack, da chefe de gabinete da reitoria da UFRJ, professora Fabiana Valéria da Fonseca, da representante do deputado federal Raimon, a senhora Sueliema Franco, da Superintendente-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFRJ, senhora Ana Maria de Almeida Ribeiro, do vice-decano do Centro de Letras e Artes da UFRJ e coordenador-geral de Sustentabilidade e Educação Regenerativa, professor Guto Nóbrega, da diretora do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, professora Ana Célia Castro, da diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, professora Ana Paula de Abreu Costa de Moura, do diretor do Instituto de Matemática da UFRJ, professor Vladimir Neves, da coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ, senhora Paula Mello, e representando a decania do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, seu coordenador de integração de extensão, professor Antônio Borges. Para conduzirem o programa preparado para esta cerimônia, convidamos o diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, Marcelo Krishnevski. Marcelo é professor dos cursos de jornalismo, radialismo e do programa de pós-graduação em comunicação e cultura da UFRJ. Com doutorado, mestrado e graduação em jornalismo pela mesma instituição, o pesquisador de mídia sonora publicou 8 livros, entre coletâneas e obras individuais, sendo o mais recente deles Cultura de Podcast, Reconfigurações do Rádio Expandido. E convidamos também a coordenadora de produção da Rádio MEC, senhora Adriana Gomes Ribeiro. Adriana é doutora em Ciências Humanas e Educação pela PUC-Rio, mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela UERJ e graduada em Comunicação Social pela UFRJ. Pesquisadora nas áreas de Educação e Radiodifusão, é produtora executiva de rádio, TV e mídias digitais na EBC desde 2013. Com a palavra, o diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, professor Marcelo Krishnevski. Agora com som? Sim, com som. Muito obrigado, Marcelo Serrano, pela apresentação, uma recepção calorosa que me emociona. Falei já para a Cristine Ruta aqui do meu lado que eu vou chorar muito, espero não perder o prumo. É uma emoção muito especial, né, esse dia para todos nós. Queria dar muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui no Salão Nobre do Fórum de Ciência e Cultura e também a você que nos acompanha pela Rádio UFRJ FM, pela Rádio MEC AM ou pelos nossos canais no YouTube. É uma honra participar da cerimônia de inauguração da emissora, representando gerações de servidores e estudantes que lutaram tanto para que a maior universidade federal do país tivesse uma FM educativa. Muito bom dia a todos. Dupla honra para mim também, Marcelo. Sim, eu como sua ex-aluna e hoje colega, dupla honra por estar representando a Empresa Brasil de Comunicação, a Rádio MEC AM,
para onde onde a gente trabalha, e parte do meu trabalho eu aprendi exatamente na Escola de Comunicação da UFRJ, portanto, uma dupla honra para mim estar aqui, ajudando a lançar essa nova voz no ar carioca, mais uma voz pela ciência e pela cultura. Super obrigado pela parceria, Adriana. Essa é uma rádio, né, que é fruto de uma luta de muitas décadas, né? São mais de 3 décadas de batalha, né? Eu estava falando antes da cerimônia começar que esse sonho coube numa caixa de sapatos, né? E essa caixa de sapatos com um transmissorzinho de 20 watts de potência, né, foi entregue para a gente. Um dos responsáveis por isso está aqui, Leonardo Quirino, egresso também da Escola de Comunicação da UFRJ. Uma salva de palmas para ele, né? Leonardo Quirino e Arthur Laranjeira, que hoje mora nos Estados Unidos, não pôde estar presente. Um forte abraço para ele, espero que ele esteja acompanhando essa transmissão também pelo YouTube. Eles trouxeram para a Escola de Comunicação um transmissor que cabia nessa caixa de sapatos azul e branca, de 20 watts de potência, e que levou a sonho de gerações e gerações de estudantes de fazer uma rádio educativa no Rio de Janeiro, de fazer uma rádio universitária que fosse viva, que fosse relevante, que fosse significativa, né? Então, deixo aqui um abraço muito especial. E é sintomático que a gente esteja iniciando transmissões experimentais em FM com essa cerimônia aqui, na sede do Fórum de Ciência e Cultura, que está completando 60 anos e que tem um papel fundamental na articulação entre conhecimento produzido pela universidade e o mundo das artes, né? E também que a gente tem à mesa o primeiro convidado que nós vamos ouvir nessa cerimônia um pouco diferente, né? Eu agradeço aqui ao Marcelo Serrano também, né, cerimonialista da FRJ, que articulou também esse talk show, né, para a gente fugir um pouquinho do script convencional de uma cerimônia solene, e a gente, né, trazer essa transmissão de rádio, uma linguagem um pouco mais dinâmica, né, do que uma cerimônia oficial. Esse personagem, gente, que eu vou apresentar agora, foi fundamental nessa história. Otávio Pena Pierante é conselheiro diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Doutor em Direito pela Universidade de Brasília, em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-doutorado em Comunicação pela UFRJ e pela UNB, ele se formou em Jornalismo pela Escola de Comunicação da UFRJ, né? É egresso da casa. Ele é autor de 11 livros, né, entre obras individuais e coletâneas, o mais recente deles, O Grande Depósito, Estatização e Privatização das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. Além da extraordinária trajetória acadêmica, o Otávio é o cara por trás dos planos nacionais de outorgas da ex-presidenta Dilma Rousseff. Esses planos foram fundamentais porque, pela primeira vez na história, gente, deram prioridade a instituições públicas, né? Entre elas, universidades federais, que eram sempre preteridas nas concessões de canais de radiodifusão educativa, estranhamente. Quis o destino que, na sua passagem pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Otávio estivesse à frente, agora, num novo momento do país e das nossas vidas, também da maior expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública, a RNCP. No ano passado, Otávio retornou à sua casa, a Anatel, onde é funcionário de carreira. Otávio, muito bom dia, a palavra é sua, queremos te ouvir. Muito obrigado, Marcelo, pelas palavras, pela apresentação. Bom dia a todas e todos nesse dia histórico para a UFRJ, para a comunicação pública do Estado do Rio de Janeiro. A história da comunicação pública, reitor Medronho, professor Medronho, no Brasil é muito difícil. Longas esperas, falta de canais, problemas de sustentabilidade, sucessivas e injustas negativas a instituições públicas interessadas em operar emissoras. Existem capítulos mais ou menos complexos. E existe o capítulo da UFRJ, que por 37 inacreditáveis anos aguardou esta emissora. Minha própria trajetória encontra os caminhos desta rádio. Quando fui estudante da UFRJ, da ECO, há um quarto de século, falava-se da rádio interferência. Passei em concurso público da Anatel, fui morar em Brasília e acompanhei os esforços para viabilizar um canal para a estação.
Fui cedido ao Ministério da Cultura, depois à EBC como chefe de gabinete, e lá soube que foi celebrado um acordo envolvendo a AGU e demais órgãos. A universidade assumiria a emissora de rádio, pensada originalmente como dos estudantes. A Anatel viabilizou até um canal de FM para operação com alta potência, que a gente chama de classe especial, na faixa nobre do rádio, o que parecia absolutamente impossível no Rio de Janeiro. O projeto cresceu e em 2014 veio a consignação. Cedido ao Ministério das Comunicações, assinei documentos desse processo. Desde então, acompanho os esforços para a instalação da emissora, busca por recursos, discussão sobre a grade, parceria com a EBC. Mas a minha história é lateral nesse processo. Sou ex-estudante, certo de que a maior universidade federal do país merece a sua FM. Os protagonistas estão na linha de frente. Marcelo Kishinevski luta por essa rádio há mais de 30 anos e simboliza muito bem essa história. Fernando Salles, antes dele no comando do projeto, merece também todo o nosso reconhecimento. Conversei com ele longamente ontem, não pôde estar aqui presente. E já o parabenizei. Assim como os ex-diretores gerais da EBC, vejo ali meu amigo Davi Buter, também egresso da ECO, e agora o atual diretor-geral, o amigo Tiago Regoto, que garantiu a entrada em operação. Foram eles que conseguiram avançar, muitas vezes, não com, e sim apesar de. Essa emissora nasce, enfim, no momento de maior expansão da história da comunicação pública, uma revolução completa na comunicação pública, e que orgulho repetir essa expressão tantas vezes nas últimas semanas. Nos últimos 2 anos e meio, a EBC inaugurou 67 estações de TV e FM, sendo 52 delas só neste primeiro semestre de 2026. Essas estações cobrem mais de 30 milhões de pessoas. No meio TV, isso é reflexo do programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações, implementado em parte pela Anatel e em específico pelo GIRED, grupo que tenho a honra de presidir. No rádio, os parceiros da EBC instalaram dezenas de novas estações, e esse é o caso da UFRJ. A implantação de cada emissora mobiliza um ecossistema muito amplo nas diversas localidades. Essas estações geram empregos, estimulam a economia, abrem espaço para a produção audiovisual e para o jornalismo, fomentam a participação social, ajudam no combate à desinformação e formam novos profissionais para emissoras públicas e privadas. Mais que isso, garantem pluralismo e diversidade e, dessa forma, fortalecem a democracia, uma preocupação também da Anatel. Uma destas, agora, é a Rádio UFRJ. A cobertura dela pode chegar a 10 milhões de pessoas na capital e região, pelas nossas estimativas na Anatel. Talvez isso gere até surpresa em alguns, passados 37 anos. É normal que as pessoas tenham se questionado se, de fato, a emissora sairia do papel. Muitos, aliás, ficaram pelo caminho e deixaram de viver este momento. Inclusive, um colega da minha turma na ECO, aqui na UFRJ, Denis Cook, um dos mais engajados nesse tema, faleceu há alguns meses. Esta universidade, contudo, é resiliente. Resistiu à opressão, a intervenções políticas, a dificuldades orçamentárias e a idiosincrasias. O movimento estudantil, os coletivos políticos e pesquisas diversas questionam os cânones no dia a dia. Os profissionais da UFRJ se destacam e implementam iniciativas importantes. Citei alguns, e certamente há outros que comprometeram seus anos mais recentes com essa rádio. Agora, de imediato, há 2 desafios. O primeiro será a operação diária da emissora. Como vocês sabem melhor que eu, uma programação regular consome tempo e demanda uma rotina de produção industrial. E, no caso da UFRJ, as expectativas sobre a qualidade e a profundidade dos conteúdos serão sempre altas, justamente por causa da excelência da universidade, a maior universidade federal do país. Experimentação, em algum nível, é sempre bem-vinda na comunicação pública, mas deixa de ser o elemento predominante em uma operação regular diária, como esta que é iniciada hoje. Equipe, para isso, a UFRJ tem. Outras emissoras funcionam com um número bem menor de profissionais. Por exemplo, para citar algumas das recém-inauguradas, a Univasf conta com 9 pessoas para colocar no ar 2 canais de TV e a produção para a web.
Na UniRV de Rio Verde, em Goiás, 5 profissionais conduzem um FM. No Instituto Federal do Paraná, 3 servidores operam um FM e 5 estações de TV. E cito apenas as instituições públicas. O outro desafio, o segundo desafio, é a televisão. O tão sonhado canal de TV aberta da UFRJ já é uma realidade em Macaé. Os equipamentos de transmissão estão garantidos pelo Programa Brasil Digital e nós, na Anatel, pelo GIRED e com a parceria da Seja Digital, estamos prontos para implementá-lo. O UF e o ENF também estão recebendo estações em Niterói, Campos dos Goitacazes, Angra dos Reis e Volta Redonda, abrindo, e possivelmente Petrópolis, abrindo a possibilidade de uma inédita rede de TV universitária no estado do Rio de Janeiro. Contamos com a celeridade das 3 universidades, o UFRJ, o UF e o ENF, para viabilizar rapidamente essas estações, e temos prazo limite para isso. Tanto no rádio quanto na TV, tenho certeza de que o corpo docente e discente da ECO, Minha Casa, e de outras escolas e cursos podem fazer belos trabalhos. Esses, porém, são desafios para amanhã. Hoje, devemos comemorar e sorrir, porque sorrir também é um ato de resistência e de existência. Ainda mais depois da superação de tantos desafios durante tantos anos. Sorriam e façam da Rádio UFRJ uma emissora à altura da maior universidade federal do país. Parabéns, reitor, parabéns, Marcelo, Fernando Salles e equipe, parabéns, Antônia, Tiago e companheiros da EBC. Longa vida à Rádio UFRJ e à comunicação pública brasileira. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua trajetória. E você traz aqui algumas palavras que eu gostaria de pensar: resiliência, que também pertence ao rádio, né? Cidadania, pluralidade, democracia, né? Muito obrigada por essa pequena aula e panorama da comunicação pública. Tenho certeza que os tantos milhões que essa nova voz atingirá serão, receberão o melhor que a universidade tem para oferecer com a voz da juventude. Fale, Marcelo. Otávio, super importante as suas palavras, né? Só fiquei preocupado, né, que você fale que outras rádios e TVs estão funcionando com pouca gente, que aí pode gerar esse discurso: vocês têm equipe própria, gente demais. Na verdade, é um desafio de todas essas rádios, né, e TVs que estão sendo implementadas Brasil afora, para que elas tenham recursos humanos, né, os materiais, os equipamentos necessários para desempenhar o seu papel, né, como veículos de comunicação pública, educativa, né, e universitários que elas são. A gente volta aqui com o nosso repórter de campo, Marcelo Serrano, que vai trazer informações sobre a presença de autoridades, e a gente volta depois com o Adriano. Registramos e agradecemos a presença do professor emérito da UFRJ, José Sérgio Leite Lopes, da pró-reitora de extensão da UFRJ, professora Ivana Bentes, e do diretor da Escola de Comunicação da UFRJ, professor Cristiano Henrique. Devolvo a palavra ao Marcelo Cristineves. Obrigado, Marcelo. Adriano? Quem vai falar com a gente agora, quem vai usar a palavra, é o meu colega, Tiago Regordo, que está acostumado a usar a palavra, né, profissional de rádio, no momento diretor-geral da EBC, jornalista e radialista, pesquisador de rádio e comunicação pública, mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com MBA em TV Digital, Radiodifusão e Novas Mídias, pela Federal Fluminense, especialização em Marketing pela COPEAD UFRJ e pós-graduação em Estilo de Gestão e Liderança pela FGV. Funcionário de carreira, concursado desde 2013, atuou como gerente executivo da Rádio Nacional e da Rádio MEC. Por favor, Thiago. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui. Eu acho que a gente esperou por muito tempo para estar nesse dia conseguir ouvir essa frequência no ar. Saudar aqui meus colegas de mesa, a Cristine, ao reitor Medronho, Otávio, parceiro de batalhas, e Marcelo, que foi aplaudido, eu acho que foi pouco ainda por todo o trabalho que ele vem realizando
e a Adriana aqui, que a gente também divide lutas e glórias durante muitos anos. É um prazer estar aqui representando a Empresa Brasil de Comunicação, a qual eu sou empregado de carreira e estou diretor-geral há um mês. E como eu conhecia essa história, eu chamei a turma toda e falei, vamos juntar as pontas aqui e vamos colocar essa rádio no ar? A gente tem aí a expertise da Anatel, a gente tem a expertise do time da IBC, que está todo aqui, do Rio de Janeiro, engenharia, produção, programação, TI, operações, e a gente conseguiu. Eu acho que é muito simbólico. Agradecer a presença dessa plateia maravilhosa, né? Professoras, estudantes, amigas e amigos. É aquele dia que entra para a história. Eu cheguei aqui com esse prédio incrível, maravilhoso, que tem a ver com a própria história do rádio, e depois desses 37 anos de tentativa, que o Otávio, né, já falou, de toda a história dessa emissora universitária que resilientemente tenta entrar no ar, ela está no ar a partir de hoje, efetivamente. Depois de praticamente 13 anos da concessão, a gente pode dizer, finalmente, a Rádio FRJ está no ar. E não é apenas uma cerimônia de inauguração, é a realização de um sonho construído ao longo de muitos anos, por muitas mãos, superando desafios técnicos, administrativos, institucionais e, sobretudo, a descrença de que esse dia chegaria. Existe um simbolismo muito bonito nesse momento. Estamos aqui reunidos no Fórum de Ciência e Cultura, instalado no antigo hotel construído para a Exposição Internacional Centenário da Independência, em 1922. Foi justamente neste local, por causa dessa exposição, que o rádio foi apresentado oficialmente aos brasileiros. Mais de um século depois, neste mesmo lugar, nasce uma nova emissora. E como se a história fechasse um ciclo e, ao mesmo tempo, abrisse outro. A partir de hoje, a maior universidade federal do país passa a contar definitivamente com a sua rádio em FM. E o Rio de Janeiro deixa de ser uma das poucas capitais brasileiras que ainda não possui uma emissora universitária. Essa conquista fortalece a comunicação pública brasileira. A parceria entre a UFRJ e a IBC permite que a emissora já nasça levando aos ouvintes a programação da centenária Rádio MEC AM, patrimônio da cultura, da educação e da radiodifusão brasileira. É um fruto desde a tradição e o futuro. Entre a experiência de uma emissora centenária e a energia de uma universidade que produz conhecimento todos os dias, para mim, esse momento possui um significado muito especial. Acompanho o projeto desde seus primórdios. Primeiro como produtor da Rádio MEC, depois como coordenador de programação, mais tarde como gerente da Rádio MEC, em seguida como gerente executivo das rádios da IBC, e hoje tenho a honra de participar dessa inauguração como diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação. Poucas pessoas têm o privilégio de acompanhar um sonho durante tantos anos e vê-lo finalmente se transformar em realidade. Por isso, esse também é um momento de emoção pessoal. Quero agradecer a todas e todos que fizeram essa história acontecer. Ao conselheiro Otávio Pirante, amigo, parceiro de batalhas, e tudo que já foi falado do Otávio é pouco perto do que o Otávio representa para a comunicação pública brasileira, de uma mudança histórica, de que nós não estamos à margem, nós somos protagonistas na comunicação nesse país. O rádio começou como um campo público e a gente tem uma história de mais de 100 anos. Então, o Otávio tem colocado cada vez mais no que cabe no papel dele, como a comunicação pública no lugar que merece para ela. Então, Otávio, muito obrigado mais uma vez. E também ao Fernando Salles, primeiro diretor da Rádio FRJ, que plantou essa semente do sonho. E aí eu não posso deixar de falar do meu querido amigo Marcelo Kishinevski, parceiro incansável, né, o Marcelo, que está no cantinho, não consigo ver daqui. Parceiro incansável, que manteve essa emissora viva, colocou a rádio na internet, estruturou sua programação, lançou editais, organizou a produção e preparou a casa para que hoje ela finalmente ocupasse o 88,9 FM. Quero fazer um agradecimento especial a todos os diretores da IBC que, ao longo dos anos, contribuíram para que esse projeto permanecesse vivo. A grande maioria, na verdade, atrapalhou. Eu acho que tem poucos que eu gostaria de mencionar aqui e fazer o outro reforço ao Davi Buter, o meu antecessor, que está aqui, que resgatou esse projeto, e a Maíra Bittencourt, que também foi diretora-geral da IBC e que conseguiu vencer a batalha do SMBio para o transmissor subir no Sumaré.
Davi também, que é ex-aluno da UFRJ, agradeço o apoio permanente e a convicção de que o rádio precisava sair do papel. Essa rádio ela não podia ser mais um desejo, ela tinha que ser uma realidade. Quando eu assumi a diretoria-geral da EBC, há pouco mais de um mês, tive a oportunidade de reunir as condições necessárias para concluir esse trabalho, fazer que essa inauguração acontecesse exatamente hoje. Foi quando eu liguei para o reitor Medronho, conversamos para poder a gente juntar ambas as instituições, junto com o Marcelo, a gente fez uma reunião com a equipe e falou o que está faltando, porque o mais difícil a gente já tem, que é o canal. Agora a gente precisa colocar no ar. Por isso, faço também um reconhecimento muito especial aos empregados da EBC, que se somaram aos servidores da UFRJ e mostraram que o campo público caminha junto. O campo público é forte, não é qualquer coisa. Nós somos a sociedade brasileira, aqui tem duas instituições com suas histórias, fazendo uma entrega importantíssima hoje. As equipes das rádios, da engenharia, da tecnologia, da infraestrutura, da área jurídica, da administração, de todas as diretorias que trabalharam intensamente para vencer cada obstáculo e entregar essa emissora pronta para que entrasse no ar. Essa conquista também é de vocês. Ao longo dessa caminhada, houve momentos que parecia que tudo ia cair. Caía um prazo, caía uma expectativa, caía uma autorização, surgia um novo obstáculo. Mas aprendemos que projetos construídos com propósito podem até balançar, podem enfrentar dificuldades, mas não caem. Porque sempre existe alguém disposto a levantá-los novamente. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E hoje o resultado está diante de todos nós. Tenho absoluta convicção de que essa rádio será espaço de produção de conhecimento, cultura, ciência, inovação e formação de novas gerações de comunicadores públicos. A EBC acredita profundamente nessa missão. A comunicação pública é ampliar vozes, democratizar conhecimento, preservar a memória e fortalecer a cidadania. É isso que celebramos hoje. Permita-me encerrar voltando ao simbolismo desse lugar. Há mais de 100 anos, o rádio começou muito pertinho daqui e o Brasil descobria essa força que faz até hoje força, que faz parte da vida da gente. Hoje, mais de um século depois, o Rio de Janeiro ganha sua rádio universitária em FM. Do alto do Morro do Sumaré, um novo sinal começa a percorrer a cidade. Muito mais do que um áudio. Leva conhecimento, leva cultura, leva ciência, leva serviço público, leva esperança. E mostra que bons projetos podem demorar, podem enfrentar dificuldades, mas que quando muitas pessoas acreditam nele, um dia encontram sua voz. E essa voz, a partir de hoje, atende por um nome, Rádio UFRJ FM, 88,9 MHz. Parabéns à Universidade Federal do Rio de Janeiro, parabéns à EBC, parabéns a todos que nunca desistiram desse sonho. Vinda longa à Rádio UFRJ. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Você tem sido um parceiro fundamental nesse projeto da Rádio UFRJ-FM desde sempre, Agradeço muito as suas palavras e você chamou a atenção para um aspecto muito importante, o fato de que essa rádio está sendo inaugurada aqui nesse espaço, E a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de 1923, que é fruto da demonstração pública, no centenário da Independência, para o qual foi construído esse prédio onde a gente está nesse momento, uma rádio feita por cientistas, por intelectuais, pessoas que se envolveram todas na criação da Universidade do Brasil. O próprio Roquete Pinto foi setor de difusão cultural do Museu Nacional, que hoje é o UFRJ, Henrique Moriz e tantos outros intelectuais daquela época que se cotizaram para fazer essa rádio acontecer. E não é por acaso que a gente tem essa parceria da Rádio UFRJ com a Rádio MEC AM, a Rádio MEC AM, que é herdeira da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a mais antiga, antigo, a gente está chamando de antigo, velho. Não, é a rádio pioneira da radiodifusão educativa no Brasil, e há mais tempo em transmissão ininterrupta, Isso é uma honra para a gente estar com essa parceria, com programação compartilhada com a Rádio MEC AM. A gente espera avançar nos próximos meses, para fortalecer ainda mais nossos laços de cooperação entre o UFRJ e a EBC e iniciar a veiculação de programas ao vivo. Isso é importante a gente destacar para a audiência. A Rádio UFRJ-FM enfrentou diversas dificuldades do ponto de vista orçamentário, para custeio, ao longo dos anos.
Temos transmissores de última geração, digitais, mas ainda não contamos com estúdio próprio. E, por isso, nesse percurso, a parceria com a Escola de Comunicação da UFRJ tem sido fundamental. A gente produz hoje grande parte do nosso conteúdo no Laboratório de Rádio da Central de Produção Multimídia, a CPM, da ECO UFRJ, no campus Praia Vermelha. Isso é desejável, né? É desejável que uma rádio universitária esteja junto ao curso de comunicação, né? A gente tem hoje um dos maiores programas de extensão da UFRJ, né? Com mais de 150 extensionistas ativos. Registrar aqui, aliás, a presença da nossa pró-reitora de extensão, né? A professora Ivana Bente, também uma entusiasta desse projeto. E o Núcleo de Rádio e TV desenvolveu nos últimos 4 anos não só uma web rádio de audiência expressiva, mas também esse grande programa de extensão. E eu queria passar um vídeo aqui para a gente mostrar essa história, mas com a ressalva de que o pessoal que está ouvindo pelo rádio não vai sofrer, porque a gente tem locução, então quem quiser conferir as imagens pode conferir nas nossas redes sociais, né, @radio.ufrj, mas é um vídeo inclusivo, todo narrado, tá? Então o pessoal do rádio, na lógica do rádio expandido, vai poder acompanhar também, por favor. Está no ar a Rádio UFRJ FM 88,9 MHz. Para você que valoriza a cultura e a educação. A sua amiga. A nossa rádio universitária. A maior universidade federal do Brasil está na frequência modulada. O canal, operado em parceria com a EBC, chega ao dial do Rio de Janeiro com a missão de contribuir para uma comunicação mais democrática e para a divulgação científica e tecnológica. Foi um longo caminho desde a concessão do canal até a entrada em operação. A Rádio UFRJ já estava na internet desde a pandemia e atuou no combate à desinformação. Mesmo nos momentos mais difíceis do isolamento social, o trabalho não parou e foi reconhecido com prêmios pela Rede de Rádios Universitárias do Brasil. Desenvolvida pelo Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, a emissora atua em ensino, pesquisa e extensão. Mobiliza mais de 150 estudantes das mais diversas áreas do conhecimento que participam de oficinas de qualificação para atuar em mídia sonora. O site da Rádio UFRJ hospeda mais de 60 programas, aprovados em chamadas públicas e distribuídos para diversas plataformas de podcasts. Chegar ao FM foi um desafio logístico. Mais de 3 toneladas de equipamentos foram transportados para o Sumaré, no Parque Nacional da Tijuca, onde fica a torre de transmissão da EBC. A instalação obedeceu às normas do ICMBio, gestor da área de preservação ambiental. A emissora participa de coberturas de eventos artísticos e acadêmicos, especialmente aqueles que não têm espaço na mídia comercial. Entre os nossos princípios estão a construção coletiva do conhecimento, a diversidade, a representatividade e a inclusão de vozes e expressões culturais. Em FM, vamos atuar colaborando com a Rádio MEC, veiculando 4 horas diárias de programação compartilhada com a centenária emissora, pioneira na radiodifusão educativa. Vem com a gente construir essa história. Quer saber como sintonizar? Rádio UFRJ FM 88.9, Rio de Janeiro. Maravilhoso, Marcelo. A gente estava falando de tradição e essa juventude toda trazendo esses ares dos novos tempos para os ares cariocas, né? Tradição, juventude, né? Inovação, modernidade e respeito à tradição. Eu acho que é sobre isso também. E já essas tantas produções, esse caminho lindo que vocês já trilharam, a gente vai poder também ouvir no Dial Carioca, entre outros que virão, não é isso? Com certeza, Adriana. A gente tem um longo caminho pela frente, a jornada está só começando. Eu queria agradecer aqui, particularmente, a equipe que trabalhou na produção desse vídeo ao longo da última semana, né, quando a gente falou, olha, vai acontecer agora, né, e aí destacar os nossos bolsistas atuais que aparecem ali no vídeo, né, o Breno Almeida, a Lara Mansur, né, a Yara Reis também, a Fran Moraes, toda a galera que participou da produção desse vídeo, né, que foi um vídeo
que a gente ansiava muito por fazer. A gente ficava pensando, putz, vai estrear, o que a gente vai fazer para marcar essa estreia? E a gente quis fazer esse momento feliz, né, com vários rostos, né, colocando ali a cara e celebrando esse momento tão importante. Queria registrar assim, que é um trabalho coletivo, né, Adriana? Assim, a gente precisa destacar as pessoas da equipe do NRTV, do Núcleo de Rádio e TV, que ajudaram na construção da Rádio FRJ ao longo desses anos. Eu vou ler aqui rapidamente. Eu tentei botar em ordem alfabética, mas já vi que me enrolei aqui, mas vamos lá, em ordem alfabética. Tá? Annelise Kozinski, de Ávila, Angélica Ladeira Rosa, Caio Loures, Carla Elias, Cris Sari de Oliveira, Carlos Toindé, Davi da Silva Teixeira, Eduardo Pastorelli Braga, Gabriel Góes, Gustavo Silveira, Liana Salles Monteiro, Luiz Henrique de Jesus Martins, Marcelo Satiro, Márcia Rocha de Aquino, Patrícia da Veiga, parceira incansável da extensão, né, supervisionando nossos extensionistas de jornalismo, né, num projeto consolidado já, Raquel Polidoro, Ronaldo Pires Canabarro, Sharon Stephanie Rivera Caldeira, Tiago Kropf, Vinícius Gonçalves Piedade, os recém-chegados Fabiano Soares e Gabriel Savelli. Queria destacar também todos os nossos ex, né? Já foi falado o nome aqui do Fernando Salles 2 vezes, mas é importante ressaltar esse protagonismo do Fernando Salles, professor da Escola de Comunicação, criador e primeiro diretor do Núcleo de Rádio e TV, órgão suplementar do Fórum de Ciência e Cultura, né? Então, ele carregou esse piano, né, de institucionalização do Núcleo de Rádio e TV, tão importante para a Rádio FRJ hoje ter essa existência. Todos os nossos outros ex, Cláudia Góes, Lena Benzecri, que, aliás, ajudou aqui gentilmente na finalização desse vídeo, em vários materiais da produção gráfica dessa cerimônia, João Paulo Malerba, hoje professor de Juiz de Fora, os nossos ex-bolsistas Washington Júnior, Luca Ricardo, Rodrigo Caê, Arthur Seidel, Carol Desotti, Gustavo Almeida, está aqui presente, Davi Maia também, Priscila Firmino, Stephanie Maia, Isabel Barreto, que eu já vi por aqui, muita gente presente, nossos ex aqui, a gente agradece penhoradamente, de todas as áreas da Rádio FRJ, jornalismo, curadoria musical, mídias sociais, Júlia Reis, Milena Larrúbia, Luiz Soares, Isabelle de Freitas, Pedro Dobal, Luiz Gustavo Carmo, Ana Clara Orman, Maíra Valejo, Luiz e Files, Ana Paula Jaume, Guilherme Faria, João Tuasco, Pedro Henrique de Carvalho, Eliandra Bussinger, Giovana Quebian, Felipe Braz, João Vitor Prudente também aqui presente, Leonardo Couto, Mariana Diegues, Isabela Macedo Carvalho, Mariana Redmond, Gabriele Jung, Pedro Guimarães, Maria Clara Anselmo, Carolina de Oliveira, muita gente, desculpem, gente, mas assim, são quase 500 extensionistas que passaram pela rádio, né, entre bolsistas e extensionistas que estiveram com a gente desde 2019 ao longo dessa trajetória, né. Queria destacar também o pessoal que atua hoje apoiando a supervisão de extensionistas, as mestrandas Estela Magalhães Ribeiro e Giovana Hertal, a equipe da Central de Produção Multimídia, né, que é fundamental nesse processo de produção de conteúdo. Estamos aqui com Alexandre Fifo Nascimento, né, que eu tenho que agradecer muitíssimo pela parceria nesses anos, Sérgio Muniz, né, técnico de áudio da CPM, que estava lá atrás apoiando o ativismo estudantil da garotada que pôs no ar a Rádio Livre já no fim dos anos 80. Um especial agradecimento, claro, para todos os parlamentares que acreditaram e investiram no projeto, sobretudo o ex-deputado federal Jean Willis, né, que viabilizou a compra dos transmissores e diversos outros equipamentos com a destinação de emendas parlamentares, os deputados federais Glauber Braga, Lindbergh Farias, Chico Alencar, Jandira Fegali, Raimon, o ex-deputado federal Alessandro Molon, a deputada estadual Elika Takimoto, e a vereadora e secretária municipal de Ciência e Tecnologia, nossa ex-coordenadora, Tatiana Roque, né? Todas e todos importantes parceiras e parceiros do Fórum de Ciência e Cultura. Também precisamos agradecer penhoradamente a vários docentes, né? Cláudio Miceli de Farias, do Instituto Tércio Pacite de Pesquisas e Aplicações Computacionais e da COP UFRJ, né? Que foi um parceiro fundamental na implantação da nossa web rádio.
Valéria Romano, da Faculdade de Medicina, do Laboratório de Estudos e Atenção Primária, que faz o Sustentando a Vida, um programa incrível, né, que usa radiodrama para falar da importância do SUS na vida cotidiana das pessoas. Eleonora Mesquita Ceia, da Faculdade de Direito, né, que coordena também o Podcrast, um programa incrível que a gente veicula já há 3 temporadas. Luísa Gonçalves, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, do Nos Trilhos do Rio. Juliana Dias, do Instituto NUTES, né, que fazem interações. Carla Rodrigues, do IFIX, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Né, toda a equipe da SGTIC, na pessoa da Ana Ribeiro, e muitas outras pessoas que tornaram a Rádio FRJ um polo de produção e veiculação de conteúdo. E, claro, a chegada à frequência modulada não seria possível sem a parceria do Tiago Regoto, como já falei, dos ex-diretores gerais da EBC, Maíra Bittencourt, Davi Buter, do gerente executivo de engenharia, Giovanni Moleta, toda a sua equipe, especialmente Nélia Caetano, de Brasília, e o pessoal aqui do Rio, né, vou citar 2, mas, enfim, sintam-se todos representados, Renan Gonçalves, Bruno Hoffman, né, todos os colegas, a gerente executiva de integração de conteúdos e rede, Lídia Neves, a gerente da RNCP, Luciana Couto, o gerente de projetos e conteúdos regionais, Adriano de Ângeles, o gerente de expansão e tecnologias de rede, David Moraes Lopes, além de todo o pessoal de TI que tem trabalhado incansavelmente nos últimos dias na integração da Rádio FRJ à rede. Obrigado de coração a todo mundo pelo empenho para viabilizar esse sonho de gerações. Queria pedir uma salva de palmas para todo mundo que eu citei aqui. E uma emissora assim, que chega para somar as rádios que a EBC já oferece à população do Rio, né? A Rádio FRJ-FM tem esse papel, né, de somar. Né? A gente está aqui para complementar o leque, o cardápio tão rico de opções que a EBC oferece para a audiência carioca, né, contribuindo para a divulgação científica, tecnológica e de inovação. E esse, por sinal, é o foco do trabalho da professora Cristine Ruta, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Cristine, que tem licenciatura em Ciências Biológicas e bacharelado em Ecologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mestrados em Ecologia pela UFRJ e Biodiversidade pela Sorbonne, além de doutorado em Diversidade Biológica pela Universidade Parisiense. Né? A Cristine coordena o Cientificart, que é um projeto de divulgação científica que eu amo. Né? Ela é professora no programa de pós-graduação em Zoologia do Museu Nacional e uma grande entusiasta da Rádio FRJ. Bom dia, Cristine. Queria saber de você, né, que papel a emissora pode ter na popularização da ciência no Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu vou me permitir estender um pouquinho, né, a pergunta, e não só falando sobre a importância da popularização da ciência, mas também da difusão cultural. Né? Bom, nós estamos aqui com ouvintes na frequência 88,9, e em relação à popularização da ciência, você que está nos ouvindo agora, que sintonizou na rádio UFRJ, imagine que você foi ali se refrescar num dia de calor e de repente percebe larvas estranhas na água. Dá um susto, não dá, não? Agora imagine ligar o rádio e descobrir que aquilo não era um perigo, não eram vermes, não eram larvas, mas parte da vida marinha. Pois é justamente ali, Marcelo, que começa a força de uma rádio universitária em relação à popularização da ciência. Antes de continuar respondendo, eu agradeço mais uma vez a pergunta e saúdo a todas as pessoas presentes, aos nossos ouvintes, que eu espero cativá-los, a toda a mesa e, em especial, ao meu magnífico reitor. É uma emoção enorme estar aqui hoje na inauguração da Rádio UFRJ-FM.
Para mim, como coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, este momento tem um significado profundo. A Rádio UFRJ nasce vinculada ao Fórum, um espaço da universidade dedicado à ciência, à cultura, à memória, aos museus, aos acervos. Estou especialmente feliz porque, depois desses anos trabalhando nesta gestão da nossa atual reitoria, ao lado do Marcelo e junto ao meu reitor e toda a equipe, vejo este sonho finalmente ganhar frequência, ganhar voz e presença. Mas essa história começou muito antes de nós, como muitas outras histórias da nossa universidade, construída por muitas pessoas que insistiram e nunca desistiram de colocar a Rádio UFRJ no ar. Para não cometer gafe, vou me permitir citar de duas pessoas que muito me ensinaram, que me antecederam, aqui na posição de coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, Carlos Weiner, Tatiana Roque, e para extrapolar um pouco a esfera da presidência aqui do Fórum de Ciência e Cultura, vou citar a Ivana Bentes, na posição, então, de diretora da Escola de Comunicação e hoje nossa pró-reitora de Extensão. São muitos nomes, e aos ouvintes que estão sintonizados, imaginem que estamos numa comemoração de um nascimento. Então, nomes são necessários de parabenizar, né? Não vou, apesar de termos combinado, Marcelo, não vou me estender. Esse evento ele foi construído de uma maneira hércule, né, em 2 semanas. Agradeço muito a chefia de gabinete do nosso reitor também e queria simbolizar através de uns 3 nomes, né, todo o apoio que tivemos dos nossos funcionários do Fórum de Ciência e Cultura, desde segmento de professores, de técnicos, de estudantes e de egressos também. Pessoas como Procópio, Camila, Sérgio, seu Serginho, não é? E para pegar o segmento de professores, eu gostaria de citar e agradecer em nome da rádio, do Fórum de Ciência e Cultura, né, da UFRJ, o professor Daniel Lima, nosso diretor da EBA, da Escola de Belas Artes, né, e a professora Bem-vinda Ferreira, que estão ali abrigando a nossa surpresa, da nossa, permitir o suporte da nossa surpresa máxima ali, que está ali escondida, que é a nossa placa de inauguração. Muito obrigada a todas essas pessoas e espero que vocês, todos que auxiliaram nesse evento, se representem. Bom, dito isso, voltando à minha pergunta sobre as larvas, sobre a popularização da ciência, eu gostaria de dizer que a importância dessa rádio, ela é permitir que o conhecimento produzido na nossa universidade chegue mais longe, ultrapassando a ionosfera, né? Com linguagem acessível, responsabilidade e proximidade com a vida das pessoas. O rádio, ele tem uma força única, pessoal. Ele entra na casa, no carro, no trabalho, no celular, acompanhando as pessoas na rotina da vida. Mesmo em tempo de redes sociais, vejam vocês, eu li recentemente que a rádio no Brasil, ela alcança quase 80% das pessoas nas grandes regiões metropolitanas. Isso é um número gigantesco, né? Com quase, essas pessoas, elas escutam quase 4 horas de rádio diária. E há um dado muito importante para a universidade, que a rádio, ela aparece como um dos meios de comunicação de maior confiança para a população. Então, isso para a popularização da ciência é muito, muito importante. Quando uma universidade pública entra no ar como uma rádio educativa, científica e cultural, ela entra em um espaço que já faz parte da vida das pessoas. E aí eu volto rapidamente para aquela história das larvas. Em um verão realmente recente,
No Piscinão de Ramos, elas assustaram, de fato, muita gente que estava indo ali se banhar para se refrescar. Buscaram especialistas. Vejam vocês, ele está aqui presente na nossa sala, o nosso professor Paulo Paiva, que é um especialista de poliquetas e hoje é o nosso superintendente de divulgação científica. E a resposta, ela veio então da nossa universidade. Não, pessoal, não são vermes perigosos, não são larvas, eram apenas poliquetas, pequenos, lindos e inofensivos animais marinhos importantes para o equilíbrio dos ecossistemas costeiros. E aí que uma rádio universitária faz diferença. Pode chamar pesquisadores rapidamente, esclarecer dúvidas, transformar o susto em conhecimento. A Rádio UFRJ pode fazer exatamente isso pela ciência, aproximar a pesquisa da vida das pessoas, porque a ciência não está distante, ela está na água, no alimento, na saúde, no clima, na cidade, no mar, dos bichos e até na cozinha, no detergente do dia a dia. E se alguém ficou curioso sobre os poliquetas, pode procurar o Paulo Paiva ou eu mesma, que também sou especialista em poliquetas, e eu não podia perder a oportunidade de fazer um pouquinho da popularização da ciência dos bichos que eu estudo. E a cultura, já encerrando, mas não podendo deixar de comentar, também precisa chegar mais longe. A universidade abriga museus, bibliotecas, acervos, projetos artísticos, memória, criação. Vou dar novamente um exemplo concreto para encerrar sobre a cultura e a importância da rádio. Recentemente, nós tivemos a ópera O Grito da Moeda, produzida pela nossa linda, maravilhosa Escola de Música da UFRJ. Uma obra potente, que fala da luta da liberdade de Moçambique, da memória colonial. É a primeira ópera de Moçambique, da resistência, da dignidade de um povo. E que ela, onde vem se apresentando, emociona, lágrimas e escorrem diariamente quem vê a ópera. Me enrolei aqui, gente. Imagine, então, essa obra como uma obra como essa, potente, chegando pela rádio, alcançando pessoas que talvez nunca tenham ido a uma sala de concerto ou a um teatro. Porque, para muita gente, o acesso, ainda hoje, principalmente no nosso país, a cultura ainda esbarra no quê? No preço do ingresso, não é mesmo? No transporte, no tempo, na distância. A rádio, ela vai ajudar a romper essas barreiras e vai fazer com que a arte chegue ainda mais à população como um direito. Por isso, a Rádio UFRJ nasce com uma força muito simbólica e concreta, que eu tentei dar, caros ouvintes, público aqui presente, através de 2 exemplos concretos da nossa universidade. As ondas sonoras se propagam no ar. E agora, nesse ar do Rio de Janeiro, também vai circular mais ciência, mais cultura, mais memória, mais arte, mais diversidade e compromisso público. Então, você que está nos ouvindo, sintonize. A Rádio UFRJ FM está no ar. E esse ar é feito, sim, de ciência e cultura, e ele, sim, também é seu. Muito obrigada. Obrigada, Cristine Ruta, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, que nos recebe aqui nesse evento de inauguração da Rádio UFRJ, não só por suas palavras, pela sua brilhante defesa do rádio e circunstância onde ele está inserido. E, sim, estaremos no cotidiano das pessoas, na casa das pessoas. E que bom que essas vozes, essas salas de aula, essas vozes do saber e essas vozes da cultura estarão aqui com a gente na Rádio UFRJ. Muito obrigada. Maravilha, Cristine. Eu tinha certeza que você ia falar das poliquetas, né? Essa paixão de pesquisa, né, que a gente conhece
E é muito legal essa sua fala, principalmente por uma coisa que talvez o pessoal presente no auditório não tenha percebido, mas essa coisa de se dirigir à audiência, né? Porque a gente está no ar, pela Rádio FRJ-FM, pela Rádio MEC AM, a gente se dirigir à audiência, conversar com cada pessoa individualmente, né? Isso é importante para a criação de vínculo, né? Para a relação afetiva que a gente vai desenvolver por meio das ondas hertzianas, né? Com esses ouvintes e essas ouvintes. Esse projeto é um projeto, né, que tem esse caráter, né, de divulgação científica e tem esse aspecto cultural muito marcado, né? A gente teve a oportunidade ao longo dos anos, com anos muito duros, né, difíceis, em que a IBC sofreu intervenção, enfim, houve uma dificuldade muito grande de interlocução durante um tempo, mas a gente não parou de trabalhar e a gente desenvolveu uma série de reflexões sobre que rádio UFRJ a gente deveria fazer. Que rádio UFRJ queria que fosse feita, né? E fundamental nesse aspecto foi a pesquisa feita em parceria com o professor Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos, hoje diretor da Escola de Comunicação, mas que lá atrás fez essa pesquisa com seus estudantes de publicidade, né? E a gente teve em torno de 400 respostas da comunidade acadêmica, e a gente entendeu pelo resultado da pesquisa que estudantes seriam fundamentais nessa rádio universitária, né? Estudantes tinham um altíssimo índice de resposta e davam respostas muito detalhadas sobre o que se queria e o que não se queria ouvir nessa rádio, né? E isso é importante para a gente construir essa audiência que a gente está buscando, né? Esse público-alvo que a gente está mirando, que é o público jovem, o público adulto jovem, quem está no ensino médio pensando o que vai fazer da vida, pensando que a universidade não é para ele, para ela, a gente dizer que sim, que a universidade está aberta, que tem uma diversidade muito grande de possibilidades de carreira que as pessoas podem assumir. E uma rádio educativa, uma rádio universitária tem essa possibilidade de abrir janelas, abrir horizontes, trazer perspectivas para esse público jovem que muitas vezes não sabe para onde vai, né? E por isso a gente formulou uma programação musical que oferece o melhor de todos os mundos possíveis, né? Claro, com ênfase na música independente, nas cenas independentes, mas que toca MPB, rock, pop, hip hop, toda a música afrodiaspórica, os afrobeats, né, a chamada Nova Bahia que a gente tem, né? A gente sempre tem essa perspectiva de pôr em diálogo os gêneros, né? A gente não faz as coisas fechadas em caixinhas, né, como algumas rádios mais segmentadas costumam fazer. A gente toca artistas consolidados, Gil, Caetano, Chico, Fernando Abreu, Alceu, Marisa Monte, Lenine, mas também novas gerações, como Marina Sena, Lued Luna, Raquel Reis, Gilsons, Baiana System, BK, Leal, Chico, né? Muita gente que está na nossa programação, que nos deu entrevista nesses tempos, mesmo só na web, né? E um artista que a gente sempre acompanha é o cantor, compositor, instrumentista Pedro Miranda, um dos responsáveis, né, pela revitalização do circuito do choro, do samba na Lapa, uma figura importantíssima da música carioca, que a gente tem a satisfação de receber hoje aqui na cerimônia de inauguração da Rádio FRJ-FM. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer contar aqui com a sua participação. Pedro Miranda lançou 5 álbuns, né? Tem uma carreira já consolidada, entre eles Atlântica Senhora, né? Que é um álbum maravilhoso, Da Gávea para o Mundo, que foi no contexto da pandemia, né? E o seu mais novo trabalho é Amor Verdadeiro, dedicado ao projeto Forró na Gávea, que aliás está celebrando o nosso período de festas juninas, né, lá no Jockey. Nas próximas 2 semanas temos mais apresentações do Pedro Miranda. Um álbum que saiu há poucos dias. O que a gente vai ouvir agora, Pedro? Conta pra gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelo. Muito honrado de estar aqui nesse momento tão importante. Espero que seja mais um canal, que seja mais uma propagação da voz da ciência, não só da cultura, mas da ciência nesses tempos que a gente está vivendo de obscurantismo, aí, de terraplanismo, que a gente possa divulgar o pensamento científico, né, o pensamento embasado em hipóteses e confirmações, tudo vocês sabem melhor do que eu.
Eu estou aqui representando a cultura com muita honra e muito prazer. Vida longa para a rádio e que seja um espaço cada vez maior e mais conquistas. Parabéns pelo trabalho de vocês e a todos os envolvidos aí. Eu vou cantar uma música do César Mendes com Arnaldo Antunes, que está no meu disco Atlântica Senhora, que o Marcelo falou. E, bom, vocês vão ver. Não vou ficar falando muito, não. Vou cantar. Faz tempo que você não manda mensagem mais. Alguém me disse onde você morava e eu fui atrás por sua causa há mais de um mês. Não pego no sono até depois das 3. É que eu achei que podia esquecer tudo de nós dois. Passar um apagador no passado riscado em giz. Mas quando virou depois, já não queria te querer, mas quis voltar atrás. No que eu já fiz não é do meu feitio, mas nesse quadro negro giz fez uma cicatriz. O meu desejo é maior do que o Brasil, não é fake news. E sei que seu coração também pede bis. Faz tempo que você não manda mensagem mais. Alguém me disse onde você morava e eu fui atrás por sua causa há mais de um mês. Não pego no sono até depois das 3. É que eu achei que podia esquecer tudo de nós dois. Passar um apagador no passado riscado em giz. Mas quando virou depois, já não queria te querer, mas quis voltar atrás. No que eu já fiz não é do meu feitio, mas nesse quadro negro giz fez uma cicatriz. O meu desejo é maior do que o Brasil, não é fake news. E sei que seu coração também pede bis. E sei que seu coração também pede bis. Coral. E sei que seu coração também pede bis. Muito obrigado. Agora uma canção que eu acho que tem a ver com o momento de hoje, esse momento de agora, que é de um rapaz que você citou aí. Vocês ainda vão ouvir muito falar no nome dele, se chama Chico Buarque. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilha. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, contra fel, moléstia, crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do pandeiro. Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinhos, avoando de edifícios, fume, Ari, cheiro e Vinícius, beba Nelson Cavaquinho. Para um coração mesquinho,
contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga tiro certo, Pixinguinha inconteste, Tome Noel, Cartola Orestes, Caetano e João Gilberto. Erasmo bem Roberto, Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas, Salve Edu, Bitucanara, Gal Betânia, Rita Clara, Evoé, jovens à vista, ô sorte. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos. Sou um artista brasileiro. Salve Chico Buarque, salve a nossa cultura. Queria aproveitar que eu estou ao vivo, mandar um beijo para minha mãe. Mãe, um beijo para você, aqui do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela escuta. Evoé, Pedro Miranda. Muito obrigado, muito obrigado. Pedro Miranda, quem está ouvindo o Pedro Miranda agora, saiba que ele estará daqui a pouquinho no Armazém Cultural às 15h, sendo entrevistado pelo Tiago Alves, nosso colega lá na Rádio MEC AM, parceira da Rádio FRJ, você que trouxe para a gente também uma palhinha de tradição e modernidade, né? No samba composto há pouco e nessa música que diz isso, a gente vem de longe e estamos aqui, Evoé, Jovens à Vista. Muito obrigada, Pedro. Valeu, Pedro. É muito emocionante, né, ter o Pedro Miranda aqui com a gente, né? Um cara que está fazendo essa ponte do samba, da MPB, está transitando por vários gêneros e por isso eu considero uma das caras da programação musical da Rádio FRJ. A gente tem acompanhado sempre e dado destaque para a trajetória do Pedro Miranda, né? E o samba é, aliás, uma das paixões do reitor da UFRJ, né, Roberto Medronho. Roberto Medronho, que é um dos entusiastas do bloco carnavalesco Minerva Assanhada, né? Medronho é parceiro de grandes sambistas, como o saudoso Noca da Portela, doutor honoris causa pela UFRJ. O reitor é médico formado pela UFRJ, membro da Academia Nacional de Medicina, com mestrado e doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Professor titular da Faculdade de Medicina da UFRJ, né, que dirigiu por 2 gestões, né? Foi também diretor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva e coordenou o Laboratório de Epidemiologia das Doenças Transmissíveis, com residências em Medicina Preventiva e Social e Pediatria e atuação na área de saúde pública, com ênfase em epidemiologia. Medronho teve papel decisivo no combate à pandemia de Covid-19, coordenando o Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento da Pandemia da UFRJ, um trabalho importantíssimo no momento que a população não tinha referências. A UFRJ, com esse GT, ofereceu informações científicas avalizadas, né, que a ciência dizia sobre o que a gente sabia até o momento em relação àquela doença terrível que acometeu todos nós, né? Professor, eu queria abrir a sua fala, né, passando a bola para você conversar com a gente, perguntando qual a importância da Rádio FRJ no atual cenário de enfrentamento das chamadas fake news e dos ataques à democracia e às instituições públicas. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Marcelo. Cumprimentando o Otávio, cumprimento a todo aqui o dispositivo. Acho que é um momento histórico para a nossa UFRJ e que nós precisamos, cada vez mais, levar informação útil, relevante para a nossa sociedade. A universidade não pode ser uma torre de marfim voltada para si mesma. A universidade tem que estar junto com o povo, tem que estar junto com o dia a dia da população e, mais do que isso, nós sabemos que a produção de ciência
não é apenas na universidade. No dia a dia da população, uma população altamente criativa, resiliente, é feito ciência, é feita a inovação. Nesse momento de muita desinformação e circulando a tempos com uma agilidade muito grande, nós precisamos também ter uma rádio que acompanhe o que hoje a população, especialmente a juventude, está querendo. Ser uma coisa rápida não de tempo, mas uma coisa que esteja ligado, antenado com o que a juventude hoje vê. E, a partir daí, usar esses instrumentos para poder mudar a cabeça desses jovens. A minha geração foi uma geração que lutou pela democracia, para a volta da democracia. Agora, a juventude precisa estar atenta para manter a democracia. Porque a democracia não é dada, é conquistada. E ela é feita no dia a dia. Então, ter aqui uma rádio como a nossa, e eu estou aqui já, enquanto ouvia todos e todas, eu estava pensando em um monte de coisas que precisamos fazer, mostrando toda a nossa criatividade. Nós não queremos fazer mais do mesmo. Nós queremos algo que atinja o coração das pessoas e elas se sintam representadas a isso. Nós precisamos ter uma rádio que seja aberta à população, que ela fale, e que a gente dialogue com ela. Nós precisamos ter uma rádio em que haja, por exemplo, alguns debates muito importantes para a nossa sociedade. Eu me lembro uma vez, eu participei durante muito tempo da Rádio Globo, e tinha um programa de debates populares de meio-dia a 1, em que o pau quebrava lá, e era muito ouvido. Eram milhares e milhares, às vezes conseguiam ter mais de 200 mil, porque eles medem lá audiências. Eu me lembro também de um debate que tinha, estamos em tempo de Copa do Mundo, que era um debate numa televisão em que tinha João Saldanha, tinha Nelson Rodrigues, que era um debate maravilhoso, em que as pessoas às vezes quase que não entravam, não era a agressão física, mas era, olha, eu discordo tudo de você. Imagine o João Saldanha, que é uma pessoa que eu tive a honra, inclusive, de conviver e, inclusive, atendê-lo, discutindo com Nelson Rodrigues, uma pessoa conservadora, o João Saldanha uma pessoa de esquerda, militante, e o pau quebrava em todos os sentidos, seja defendendo o time, seja defendendo a democracia. Então, eu acho que nós precisamos ter uma rádio que resgate esse ambiente, que resgate o ambiente da diversidade, das diferentes opiniões. Não adianta fazer um debate, como a gente às vezes está acostumado, do muito a favor e do mais ou menos a favor, ou daquele que é contra e o radicalmente contra. Isso não interessa. Nós precisamos dar vozes às diferentes manifestações culturais, às diferentes visões de mundo. Eu acho que a rádio tem esse poder, Ela tem o poder de trazer vida ao dia a dia da pessoa, ao cotidiano da pessoa. É aquela pessoa que está ali naquela tarefa repetitiva, numa casa ou numa fábrica, ou então dentro de um transporte, seja o transporte individual, como essas plataformas de transporte, ou mesmo do táxi, seja no transporte coletivo. E ali a gente tem que atingir essa pessoa e ela fala assim, poxa, que legal, gostei dessa rádio, que já começa com uma nota muito alta, 88,9, eu estava aqui lembrando, se nós dessemos um diploma do coeficiente de rendimento para o aluno, ela seria um diploma com um laude. E eu espero que rapidamente a gente dê o diploma máximo, que é com magna laude, magna cum laude. Mas para isso precisamos trabalhar muito, precisamos estar abertos às inovações, precisamos ouvir os jovens, ouvir o que eles têm a nos dizer, porque é assim que a gente constrói a democracia,
a comunicação, não existe dono da verdade. Na verdade, tem um ditado que eu gosto sempre de falar para os nossos alunos, que é: acredita em quem busca a verdade, duvide de quem a encontrou. André Gide. Veja, hoje nós temos muitas verdades sendo ditas nas redes sociais, muitas verdades sendo ditas em todas as áreas, e nós não podemos acreditar nisso. O que mais vale é duvidar daquilo que está sendo dito o tempo todo. Nós temos que duvidar, nós temos que falar: não, isso eu não sei, mas não está soando bem. E aí nós temos a ciência, nós temos a cultura para estar nos enriquecendo cada vez mais. Então, o que eu proponho é que nós temos uma rádio absolutamente disruptiva, que nós temos uma rádio que fale direto no coração da juventude, da população. Nós temos uma rádio que as pessoas se sintam representadas e, mais do que isso, se sintam livres para nos escrever, para nos procurar naquela hora, e a gente abrir o microfone para elas e abrir o debate. Eu acho que isso é que vai fazer com que nós tenhamos uma rádio com grande amplitude no nosso grande Rio. Não podemos fazer mais do mesmo. Nós precisamos fazer coisas que realmente mobilize o coração e as mentes das pessoas, e ela fala assim: poxa, 88.9, essa é a rádio que eu quero ouvir, que eu quero seguir, porque tem coisas muito legais, muito bacanas, e que eu não estou acostumada a assistir, e lá eu encontro este tipo de questão, e eu me sinto lá também, participando do dia a dia daquela construção. Não é simples, não é uma tarefa, é uma tarefa complexa, mas que é o grande desafio que eu lanço ao Marcelo e a todos os que estão aqui na rádio, para que nós tenhamos mesmo o prazer, de fato, de ouvir a rádio, porque quando a gente ouve uma rádio universitária, uma TV universitária, a gente que tem cabo, TV a cabo, gente, desculpa, eu não tenho saco para assistir aquela programação. Não tenho e não vejo. Adoraria ver, tem programas muito legais, tem ideias maravilhosas, mas daquela forma que a gente apresenta, sabe, não ganha o coração de ninguém. Nós precisamos ganhar o coração das pessoas. Numa época de TikTok, de Instagram, eu não estou propondo que nós sejamos um TikToker, um Instagrammer, mas nós temos que saber que a comunicação precisa chegar no coração e nas mentes dessas crianças, dessas pessoas, desses jovens, desses adultos. Sabe por quê? Porque lá as Big Techs conseguiram, com seus algoritmos, né, penetrar dentro do coração e mente da nossa população. Penetrar hoje, a soberania nacional não é mais defender as fronteiras, porque ela chega pelas ondas do rádio, ela chega pela internet, ela chega de todas as áreas. E como a gente pode oferecer informação útil, relevante, para combater essas fake news, mas de tal forma com que a pessoa tenha confiança. Construir uma confiança é uma coisa muito difícil, mas precisamos ter, e a construção da confiança é dizendo as coisas que precisam ser ditas da forma que precisam ser ditas. Então, Marcelo, eu estou assim com muita confiança que essa rádio não será apenas uma voz da universidade, será aberta à voz da população, que vai também nos criticar, e temos que ser criticados também em muitas áreas. Nós fazemos coisas que precisam ser ouvidas, que não são adequadas, e precisamos rever e reformatar isso. Porque se nós não tivermos a resiliência e o poder adaptativo da atual sociedade, nós vamos ser, e não seremos, né, mas uma rádio, dentre todas as outras rádios que têm as suas programações, e aí você tem lá um pequeno nicho de alguns poucos que ouvem aquela rádio de forma fidelizada, mas a grande maioria não está sintonizado na nossa rádio. Então eu quero uma rádio pujante, forte, criativa, disruptiva, que abra para a população, que vai dizer coisas às vezes desagradáveis,
mas que são necessárias para que a gente possa estar dialogando com essas pessoas. Então, nada mais relevante do que alguém que liga para a gente, fala de uma fake news que ela acredita e a gente consegue desfazer com empatia, com acolhimento, desfazer aquela pessoa não acreditar naquilo e acreditar no que é a informação que é cientificamente relevante, a informação que é útil para a vida dela. Então, acho que coisas como essa vão fazer com que nós tenhamos uma rádio que vai bombar no dial de todos nós. É isso. Senhoras e senhores, nesse momento, anunciamos o ato de descerramento da placa alusiva ao início das transmissões da Rádio FRJ-FM. Convidamos os integrantes da mesa solene para que façam a puxada de pano, reitor, professor Roberto Medronho, professora Cristine Ruta, senhor Otávio e senhor Tiago, representantes da Anatel e da Empresa Brasil de Comunicações. Bom, nesse momento devolvemos a palavra ao professor Marcelo Kishinevski, diretor do Núcleo de Rádio e TV do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Marcelo, obrigado, Marcelo Serrano. Passa a bola para a Adriana, a gente vai fazer breves informes aqui para a gente... Só concluir. Agradecer, né, Marcelo? Assim, acabamos de encerrar a placa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nas diversas plataformas, na Rádio FRJ 88.9 FM, na Rádio MEC, na internet, no YouTube. Obrigada aos presentes, aos participantes. Muito obrigada ao público presente. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Adriana Ribeiro, Marcelo Serrano, pela condução da cerimônia. Né? Agradecer também a todo mundo que está aqui, todo mundo que ouviu a gente, né? Pelo rádio e pelo YouTube. Né? A gente segue agora com o setlist especial, que já fez uma participação especial aqui antecipada, montado pelo nosso ex-bolsista de curadoria musical, estudante de jornalismo da ECO FRJ, Davi Maia.